Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast. Esse é o nosso episódio número 4. E hoje nós vamos falar do que realmente importa no crescimento de um negócio. É um tema que gera muita dúvida. Eu mesmo, quando comecei meu negócio lá atrás, eu falava assim, o que eu faço? Eu tenho que crescer rapidamente ou tenho que estruturar o meu negócio? No meu caso, eu priorizei crescer rapidamente. E isso acabou me gerando muitas dores que talvez eu tivesse evitado se eu tivesse crescido de uma forma mais lenta. Mas também, talvez eu não ganhasse tanto mercado quanto eu ganhei crescendo rápido. Então, eu acho que não tem nem certo nem errado. Você tem que, na verdade, se você escolher crescer rapidamente, você vai seguir um caminho que você sabe que você vai ter determinados tipos de dores, que nós vamos falar sobre elas hoje. E se você crescer lentamente, talvez você cresça com menos dores, mas você não alcance tão rapidamente o potencial ou a fatia de mercado que você queira. Então, eu quando comecei lá em 2014, quando eu comprei a fábrica de pães, eu me lembro que a gente fazia... A fábrica que eu comprei, ela trabalhava 5 anos rodando no negativo. Então, ela todo mês faturava R$10.000 e tinha um custo de 17 mil. Então, nesse momento, quando eu entrei na empresa, eu falei assim, cara, isso daqui é fácil. Eu vou começar a faturar 20 mil, vou começar a faturar 30 mil e daqui a pouco eu vou começar a ter lucro. E depois eu faturo 50 mil, 80 mil. Quanto mais eu crescer o meu faturamento, mais lucro eu vou ter. E foi assim que eu fiz, assim que eu estruturei o negócio. Falei, cara, vou começar a vender muito para poder começar a ter lucro rápido e botar dinheiro no bolso. Só que isso não é uma verdade. Isso não é o que realmente acontece quando a gente começa a crescer. Eu me lembro que a gente começou a fazer R$20.000 e o nosso custo era maior que 20 mil. Depois a gente começou a fazer R$30.000 e o nosso custo era maior do que R$30.000. E eu me lembro bem quando a gente começou a fazer 50 mil, porque 50 mil para mim era algo astronômico, fazer R$50.000 por mês de faturamento, de venda. E eu falei, cara, quando eu fizer 50 mil não tem jeito. Aí a conta vai estar fechando maravilhosamente bem. E aí eu vi que isso não aconteceu. Eu fiz 50 mil e eu tinha que continuar colocando dinheiro na empresa. E aí, ali eu comecei a entender o quanto era importante a gente controlar os custos, né? Eu falo muito sobre isso, sobre controle de custos, a gente controlar até o palito que é utilizado, né? Qualquer coisa tem que ser anotado e tem que ser controlado. E isso era uma coisa que me falavam muito, né, de gestão financeira. Falava assim, pô, realmente tem que ter tudo planilhado, tem que ter tudo dentro de um sistema para a gente saber aonde está o nosso gasto. E eu, no início, sempre fiz isso, mas não talvez de uma forma tão planejada, tão fazendo uma gestão, sabe, do realmente financeiro, um planejamento. Eu acho que o ponto crucial do negócio é você planejar financeiramente para você conseguir controlar os seus custos. Então, qual é a diferença entre o planejamento financeiro e o controle de custo? O planejamento financeiro é o que você vai planejar fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É como se fosse um mapa do que você quer que aconteça ali. E toda vez que eu fiz esse planejamento financeiro, normalmente quando a gente faz esse planejamento financeiro, ele é maravilhoso. Os números ali para você tomar decisão, eles são maravilhosos. Quando vem a realidade, quando você passa esse primeiro mês, esse segundo mês, esses 6 meses, e você começa a ver assim, poxa, o que eu planejei financeiramente foi isso daqui. E o que realmente eu tive como resultado foi isso daqui. Esses números você começa a ver que eles têm conflitos. Então, eu esperava gastar X com manutenção, eu gastei 2x. Eu estava prevendo gastar com contratação de funcionário 50 mil, gastei 80 mil. Então, a gente sabe que quando vem para a realidade, o número do que a gente planejou para o número do que realmente está acontecendo, esses números são bem
distorcidos, né? Então, é muito importante a gente olhar para o planejamento financeiro e fazer um planejamento a médio e longo prazo, mas a gente tem que acompanhar muito bem o que a gente está fazendo de realidade dentro da nossa empresa, né? E aí, voltando ali ao início, lá da primeira fábrica que eu tive, o que eu vi que aconteceu e que foi talvez fazendo com que eu aumentasse as minhas vendas e eu não tivesse lucro com aquilo ali, né? Uma das coisas era a contratação excessiva. Então, realmente a gente tem que pensar assim, eu estou realmente preparado para crescer? Eu estou com o maquinário certo para eu crescer? Eu estou com um processo bem desenhado da minha fábrica ou da minha empresa para eu crescer também? Porque se você não tiver com isso tudo, você acaba caindo na primeira armadilha, que é de contratação excessiva. Então você começa a contratar muita gente para fazer o seu processo produtivo e não necessariamente essas pessoas ou essa produtividade ela vai render em lucratividade para você. Então eu passei por isso, eu acabei contratando muito funcionário e não necessariamente eu consegui produzir o que eu tinha necessidade de produzir. E o que eu faria de diferente com isso? Eu faria talvez o que eu aprendi nisso e faria diferente é a questão de você, quanto mais você cresce, mais você tem que investir em maquinário, em automação e em sistema. Se você for pensar que dá para a gente crescer como com Fordismo lá atrás, de você criar processos dentro produtivos e ir crescendo com pessoas, eu acho que isso hoje é muito difícil. O custo da mão de obra hoje é um custo muito, muito alto. Sem contar que tem um outro assunto que a gente não vai entrar hoje, que é a questão também de você... qual tipo de tributação que você está tendo. Então, se eu estou no Simples, eu pago um tipo de imposto em cima do meu funcionário. Se eu vou para o presumido ou para o real, que é um faturamento muito maior, eu pago muito mais em cima do meu funcionário e de outras coisas da empresa também. Então, eu acho que a contratação excessiva, a gente nessa ânsia de que, principalmente a gente que é muito comercial, que a gente fala assim, poxa, eu quero crescer minha venda, eu quero aumentar minha venda, o importante é vender, todo mundo fala sobre isso, né? O que é muito importante na empresa? A área de venda. E aí, quando a gente pensa em vender demais, será que a nossa estrutura ela comporta essa venda ou a gente vai ter que contratar um monte de gente para poder fazer esse trabalho e essa conta vai acabar não fechando, né? Então, uma pergunta que eu sempre me faço na hora do crescimento é: será que minha empresa está realmente preparada para crescer? Eu vi ao longo dessa minha trajetória de empreendedor, eu vi empresas que eu falava assim, pô, mas essa empresa era para estar muito maior do que está, era para eles crescerem muito mais, o faturamento deles não está tão grande. Então, empresas que começaram comigo, quando eu já estava faturando 3 milhões por mês, 3 milhões e meio por mês, essas empresas estavam faturando 300 mil, 400 mil, nem do mesmo setor, não estou falando empresas do mesmo setor, estou falando empresas de outros setores, mas marcas também muito bem feitas, muito bem boladas, com um trabalho de brand muito legal. E aí, quando eu olho para elas hoje, eu entendo o que elas fizeram. Elas preferiram estruturar muito mais o negócio, estruturar toda a empresa, para quando for a hora, ou quando eles achassem que fosse a hora de ter esse crescimento, eles talvez terem menos dor, né? Porque quando você estrutura para crescer, você cresce com menos dor. E eu lembro que quando eu saí dessa primeira empresa que eu estava, que foi em 2016, eu comprei ela em 2014, no meado de 2016 eu saio dela. O faturamento nosso era 230 mil reais por mês. E eu me lembro que a gente faturava 230 mil e não sobrava quase nada de lucro para a empresa. Porque tem outros pontos também, que são outras dores do crescimento, que são algumas perguntas que já me fizeram também ao longo da minha jornada de empreendedorismo. Patrick, o que é melhor? É melhor pegar investimento externo ou é melhor pegar dinheiro em banco? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de financiamento e de dinheiro de empréstimo, de dinheiro em banco. Por quê?
Quando a gente está faturando ali nossos 50 mil, 60 mil, que seja 100 mil reais, e a gente pega um empréstimo que vai ter uma prestação ali de 5 mil, 7 mil ou 10 mil, e a gente olha para a última linha lá do DRE da empresa, que é onde vai realmente o que sobrou, e a gente tem uma linha talvez de 7%, vamos botar que tenha de 10% para a gente fazer uma conta fácil, a gente está falando, se a gente faturou 100 mil, a gente está tendo 10 mil de lucro no final. E se a gente tem um financiamento ali que come 7 mil do nosso faturamento, a gente já está zerando ele. E aí a gente começa a ter oscilações, mês que a gente vai faturar 80, mês que a gente vai faturar 70, vai começar a faltar para essa alavancagem que a gente deu. Então, veja como é que é essa estrutura toda de um crescimento. Olha em tudo que a gente tem que pensar, né? Olha o que a gente já falou aqui. A gente falou que a gente tem que fazer o controle financeiro, o planejamento financeiro, a gente tem que olhar da onde a gente está pegando o empréstimo. Então não é aquela coisa, a gente escuta muita história e muito empreendedor depois que deu certo, fala assim, poxa, eu alavanquei, eu fui lá no banco, eu peguei dinheiro, eu arrisquei, tá, mas você poderia ter quebrado também. Será que esse é o melhor meio de se fazer? Ou será que você não tinha conhecimento suficiente para fazer de um outro jeito? E quando eu falo conhecimento suficiente, é isso. Uma das perguntas que a gente recebeu para esse podcast foi o que você faria de diferente lá atrás, né? Se você voltasse. E a minha resposta para isso é: eu com certeza planejaria tudo melhor do que eu planejei. Não que eu não tenha planejado, eu sempre planejei, sempre olhei muita planilha, sempre olhei muito número, eu sempre tive os números muito na minha cabeça, só que eu faria isso de uma maneira talvez muito mais conservadora do que eu fiz. Então, você ser conservador não quer dizer que você está com medo de fazer algo, é só que você está precavendo, talvez se precavendo de algumas oscilações que podem vir no percurso, ali, algumas surpresas que podem vir no percurso. Então, para a gente pensar em crescimento, a gente tem que saber que nem sempre a gente vender demais é uma questão da gente ter lucro. Eu me lembro uma vez também que a gente tinha muito produto, a gente estava com uns 20 produtos dentro do nosso portfólio, e aí eu pedi a curva ABC. Curva ABC é aquela regrazinha 80-20 lá, quais são os produtos que deixam 80% da sua receita. Quando eu peguei isso, desses 20 produtos, eu tinha 4 produtos apenas que deixava 80% já da minha receita. Então eu olhava para isso e eu falava assim, poxa, para que eu tenho esses outros 16 aqui? Qual que é o custo de eu ter esses outros 16 produtos? O que isso implica na minha linha de produção? Então, você olhar o tempo inteiro para números é muito importante para você crescer de uma forma saudável. Durante muito tempo, eu olhei para número só olhando venda. E hoje eu sou um cara que eu olho muito mais para número, para planilha, para o que realmente está acontecendo, está sendo controlado dentro da empresa, do que só para o que está sendo vendido. Até porque eu já falei também sobre isso, que venda nem sempre é bom para a empresa. A gente tem que ter o bom cliente, não adianta a gente vender, o cliente tem que pagar também. E aí vamos fazer esse comparativo de novo lá. Nosso faturamento é de 100 mil, eu peguei um empréstimo que eu tenho uma prestação de 7. Então, na última linha lá minha, que ia sobrar 10 mil, com esse menos 7 aí já vai sobrar 3. Se um cliente meu que compra 5 mil ou 10 mil por mês não me pagar, eu já estou rodando no negativo. E aí, conforme você vai crescendo, o que eu vi também que é muito... chega a ser aterrorizante quando você está crescendo. Você começa a lidar com muito dinheiro. Então, quando você está faturando 500 mil, você passa para 700 mil, você passa para 1 milhão de faturamento, o furo, quando for, não é mais de 3 mil. A gente está faturando 10 vezes mais. O furo vai ser de 30 mil, vai ser de 50 mil. E aí você tem um furo de 30 no mês, de 50 no outro, 50 no outro. Se você tiver furo todo mês no ano, daqui a pouco você está devendo 500 mil reais. Então, é importante a gente pensar
no crescimento. Eu acho que a gente tem que olhar para o negócio só pensando em crescer, mas a gente não pode esquecer do planejamento e do controle de custo para a gente tornar esse crescimento saudável. Uma estratégia que eu fiz, que eu lembro que eu fiz também para crescimento ser sustentável, foi começar a olhar assim, os meus primeiros clientes desse 1 ano eram clientes que eu fazia o preço a X. Então, vou dar aqui um número, do 15% do preço de tabela, que é o meu produto. A partir do momento que a empresa já estava se pagando e que eu não tinha mais aquela ânsia de botar tantos clientes para dentro, eu fui diminuindo cada vez mais o nível de desconto que eu dava e aumentando o preço. Então, você consegue colocar mais cliente para dentro, mas que vão ser clientes que deixam uma maior rentabilidade para você. Então, você não precisa, talvez, ser tão agressivo quanto você era no início para ganhar mercado. Quando você abre um novo negócio, você abre muito naquilo ali, poxa, eu tenho que conquistar cliente, eu tenho que cobrir a oferta da concorrência, e aí é um outro erro, porque você cobra a oferta da concorrência e você não sabe se a concorrência está formando o preço de uma maneira sustentável, de uma maneira para o negócio se manter a longo prazo. O que eu vejo quando a gente se planeja, e eu falo muito isso no meu setor, que é a fabricação de pão, que é um setor onde a gente tem também o trabalho muito informal ali. Eu falo assim, cara, o cara está vendendo barato aqui, mas esse cara ele tem tempo de vida. Então, pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas alguma hora o negócio vai ficar feio para ele. Por quê? Porque eu faço conta. Eu vejo até onde dá para ir com preço, até onde dá para dar o desconto. E esse comparativo a gente tem que fazer, porque é super importante a gente saber até onde pode ir nosso limite. Eu sempre tive clientes que falaram assim, poxa, Patrick, não dá para fazer o produto a tal preço? E aí lá na nossa planilha a gente olhava e falava, caramba, não dá. E se não dá, a não ser se for uma estratégia de marketing e que você possa bancar esse custo, você queira ter aquele cliente porque ele vai te trazer outros clientes, você bota isso como custo de marketing, aí você pode pensar em fazer. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai escalar a empresa é a gente ter uma empresa saudável, que a empresa seja sustentável. O outro processo que muita gente faz é receber investimento para ganhar mercado e com caixa desse investimento você consegue ser mais agressivo no mercado e alavancar a empresa, alavancar o crescimento. Então você vai ter buracos ali, mas você tem caixa porque você recebeu dinheiro de fundo ou de investidor para poder bancar aquilo. Então, uma armadilha que eu acho que é importante a gente falar é a questão do crescimento financiando. Então, o banco vai sempre te oferecer dinheiro, o banco vai sempre chegar ali para você e falar, pô, você tem uma linha de crédito aqui, não quer comprar um maquinário, não quer fazer um investimento em um sistema. Eu, hoje em dia, procuro investir só com o que eu tenho de fluxo de caixa, só o que eu tenho de reserva. Ah, Patrick, então você tira o que você tem de reserva para poder fazer um investimento? Não é melhor você pegar esse dinheiro a custo baixo? É melhor. E às vezes eu pego, mas eu tenho esse dinheiro guardado para se alguma coisa acontecer. Então, é muito importante nessa fase também você ter as caixinhas, né? O que é para se um caminhão quebrar? O que é para se o meu sistema falhar? O que é para se a minha carga for roubada? Você vai criando caixinhas e dentro do seu fluxo de caixa que você vai tendo reservas para você, em qualquer momento, qualquer surpresa que você tenha, você não se enrole, porque isso acontece muito com os empreendedores, de não se planejar o suficiente e aí quando acontece uma surpresa, fala, poxa, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar dinheiro no banco. Vou pegar dinheiro no banco, você pega dinheiro caro, porque o banco vai te emprestar, mas vai te emprestar com uma taxa alta, e aí você vai desfazer todo o fluxo de caixa e o planejamento que você fez e você vai ficar muito apertado com aquilo ali. Então, ao longo dessa minha jornada, e aí eu já estou falando
Eu comecei em 2014, em 2017, 2018, eu comecei a comprar muito maquinário, fiz muita compra de maquinário financiado, paguei, mas não é para qualquer um. A minha empresa, ela foi crescendo sempre muito rápida, então a gente sempre teve muito problema de produção, de capacidade produtiva, e talvez esse crescimento rápido fez com que eu tenha conseguido pagar tudo que a gente tinha que pagar de financiamento. Mas se você não ganha o mercado tão rápido, se você às vezes faz um investimento e não consegue crescer tanto, isso pode ser um tanto quanto perigoso. Então, para a gente recapitular o que é importante, como eu montaria hoje, estruturaria uma empresa para ela crescer rápido, porque se você me perguntar, Patrick, você prefere estruturar a empresa para crescer ou você prefere que a empresa cresça muito rápido? Não tem resposta formada. Depende do seu momento de vida. Em 2014, eu precisava que a empresa crescesse rápido, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu estava quebrado antes de entrar na empresa, de comprar a fábrica. Então, eu precisava que ela crescesse o mais rápido possível. Agora, se você me perguntar hoje, eu estruturaria uma empresa para ela crescer talvez mais lentamente e eu estruturasse melhor os processos dela. Mas por quê? Porque hoje eu já estou respaldado, já tenho o dinheiro guardado, já recebo dinheiro, então não estou naquela situação de que eu preciso de dinheiro a qualquer custo. Então, muitos empresários, muitos empreendedores, eles vão empreender porque eles estão precisando fazer alguma coisa. Foi como eu comecei ali com salgado. Eu não fui vender salgado porque eu escolhi, é porque eu tinha que fazer alguma coisa, fui para dentro disso, comprei uma fábrica logo depois e comecei a trabalhar naquilo ali. Mas ganhar dinheiro com aquilo, eu demorei muito, mesmo crescendo rápido. E fazendo aqui trazendo até uma história aqui que foi bem interessante, eu me lembro que meu sócio dessa primeira fábrica que eu tive, em 2014, quando a gente chegou a vender 50 mil, ele falou, poxa, Patrick, agora a gente equilibrou, tá ali no empatado, vamos manter a empresa em modo cruzeiro. Aí eu pensei assim, caramba, como é que eu vou manter essa empresa em modo cruzeiro se ela não me paga nada? Eu acho que eu tirava acho que R$2.000 da empresa essa época, o meu salário era isso, era 2.000. E eu falava, cara, eu não posso, em hipótese alguma, manter, eu tenho que fazer um faturamento de 200 mil, de 300 mil. Mas o interessante foi esse, eu fiz esse faturamento de 250 mil e eu continuei sem ver tanto lucro, né? Não cresceu tanto assim. Percentualmente, era para eu faturar deixar muito mais dinheiro na mesa do que efetivamente estava deixando. Então, o fato da gente ter esse crescimento acelerado é positivo, porque a gente ganha muito mercado, mas, por outro lado, tem muito mais surpresa no meio desse caminho. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Eu recebi aqui 2 perguntas que eu achei muito legal. A gente abriu uma caixinha para o podcast de hoje, e uma delas é: como faço o meu gestor enxergar que ele está no caminho errado? Eu acho que isso daqui, essa pergunta, ela é muito difícil de ser respondida, mas ela é uma pergunta muito interessante, porque eu sempre falei isso com a minha equipe. Eu falava assim, olha, gente, todo mundo aqui tem opinião, todo mundo aqui vai poder dar opinião, mas quem decide sou eu. Eu tenho que ter a palavra final. E aí, quando eu decidir, o que eu espero de vocês? Que todos entrem no barco e a gente reme junto. Então, no nosso dia a dia de trabalho, os nossos gestores, às vezes, eles tomam decisões que são diferentes da nossa, né, do que a gente pensa e do que a gente acredita. Mas eu acho que se forem decisões coerentes do ponto de vista dele, a gente tem que abraçar e a gente tem que ir para cima. Como que eu conseguia, enquanto eu estava no mercado de trabalho, mudar um pouco essa percepção do meu gestor? Tinha 2 modos. Ou eu era bem carinhoso, né, mostrava para ele através de números, mostrava como que a gente poderia, junto, ter uma outra solução e mostrava o meu ponto de vista. Ou eu ia mesmo para o embate e falava, olha, do seu jeito não vai dar certo, eu acho que tem que ser feito assim.
E aí eu tinha gestor que falava assim, não, mas vai ser do meu jeito. Eu falava, beleza, eu estou contigo. Então eu acho que a gente tem que ter um respeito e abraçar o capitão da nossa equipe, que no caso é o gestor. Né? E uma outra pergunta que a gente teve foi como ter resiliência e a consistência necessária no início e nas dificuldades. Eu acho que isso daí é uma característica que para você empreender você tem que ter. Não existe tempo ruim. Não existe essa questão de que hoje está ruim. Hoje está ruim, amanhã vai estar bom. Você pode passar um período muito bom e a gente já viu grandes empreendedores e grandes empresários quebrarem e tem que ter resiliência para voltar e para poder fazer tudo de novo. Então, eu acho que o empreendedor é sempre um eterno otimista. A gente sempre acredita muito no que a gente está fazendo e eu acho que é isso que dá essa resiliência para a gente. A gente sabe que vai passar momentos de dificuldade, mas que esses momentos também vão passar. Então, você está atravessando o inferno, não adianta você parar ali que você vai ficar nele. Você tem que continuar andando para você passar daquilo ali. E a consistência, isso daí é uma característica que quem não tem, tem que adquirir. A gente tem que ser consistente, a gente tem que estar sempre ali fazendo. É aquele ditadozinho de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que ficar fazendo até o negócio funcionar. Assim eu termino mais um podcast hoje. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Quem está no Spotify, avalia. Quem está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, que para a gente é importante. Dá o like também, que é o que a gente sabe que ali que vocês estão gostando do conteúdo para a gente continuar trazendo mais desse tipo de conteúdo para vocês. E vamos em frente. Bora que o show é ao vivo.